Então, hoje é um domingo maravilhoso, o quarto domingo da quaresma. E hoje o trecho do Evangelho de São Lucas é uma obra-prima do evangelista. Trata-se da terceira parábola sobre a misericórdia divina. Antes houve duas, São Lucas uniu as três e esta é o máximo, é o ponto máximo. Vamos ver o que São Lucas nos conta. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada, e quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei o novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Lindo, né? Uma parábola maravilhosa. No Museu Hermitage de São Petersburgo, na Rússia, onde eu tive a possibilidade de visitar, tem uma tela de um pintor holandês, Rembrandt, sobre esta parábola. A tela é intitulada
o retorno do filho pródigo. E nesta tela, que representa um pouco a experiência humana do próprio pintor, está ali tudo o que há de emoção em termos da relação do homem com Deus, principalmente o homem pecador, que é acolhido por Deus, que nunca deixou de ser Pai de todos, inclusive dos pecadores. Mas vamos a esta parábola. Em primeiro lugar, eu gostaria de intitular a parábola de uma maneira diferente. Muitos chamam a parábola do filho pródigo. Não. Esse nome não é bom, porque ele não é protagonista. Ao contrário, ele é anti-herói. Desse filho mais novo, ele fez 3 coisas horríveis. Primeiramente, pediu que o pai repartisse a herança entre os dois, porque ele queria vagabundear. E ele pediu isso, e isso significa, na cultura judaica, que ele desejou que o pai tivesse morrido, porque somente às vésperas da morte de um pai é que ele repartia a herança, como ainda hoje, né? Então não, ele quis repartir a herança como se o pai estivesse morrendo, uma grande ofensa, grande falta de respeito. Segundo ponto, ele pegou a herança exatamente para esbanjar todos os bens que não deveriam ser poucos, porque o pai era rico, esbanjou os bens todos de maneira leviana, de maneira sem pensar em nada, sem pensar em construir alguma coisa. Foi só para vagabundear. E a terceira pior coisa, ele não volta para o pai, porque está arrependido, porque pensou assim: olha, meu pai era tão bom, gostava tanto de mim, olha o que eu fiz com ele. Não. Ele voltou porque estava passando fome, porque estava comendo comida de porco, que para os judeus falar em porco e falar em comida de porco é a pior humilhação que uma pessoa podia passar. E ele voltou por causa disso. Ele não estava arrependido por amor ao pai, estava arrependido porque ele caiu na rua da amargura. Ele pode sim ter recuperado o amor do pai depois, quando ele viu como o pai o amava, apesar dele ser completamente indigno deste amor. Eu não admiro, eu não coloco o filho pródigo como sendo a figura principal desta parábola. A figura principal é o pai misericordioso, que representa Deus. Depois tem uma outra coisa, o filho mais velho também não é flor que se cheire. Em primeiro lugar, ele cobra do pai. Ele também não ama o pai. Claro que ele fazia tudo muito certinho, mas dentro de umas regras, simplesmente. Ele não passava dos limites da regra de ser o tal porque ele queria ter vantagens. Lembrem-se, quando você leu este evangelho, ele nunca chama o pai de pai, ele fala, esse teu filho. Ele não fala meu irmão, ele fala este teu filho. Muito arrogante, muito presunçoso, achou que ele podia negociar com o pai, não pelo fato de amar o pai como filho, mas porque o pai tinha dinheiro, tinha posses e ele trabalhava lá como um interesse, como qualquer outro empregado qualificado. Nenhum dos dois prestam, nem o filho mais novo, nem o filho mais velho. Mas o pai sim, o pai é que é capaz de unir os dois, ou pelo menos tentar fazê-lo. Ele faz a ponte de ligação, e principalmente quando ele tenta convencer
o filho mais velho com esta frase, que de alguma forma é uma frase que não tem escapatória. Meu filho, falando com o filho mais velho, este teu irmão estava morto e voltou a viver, estava perdido e foi recuperado e foi encontrado. Esta é a atitude de Deus para conosco. Mas também eu gostaria de completar: o verdadeiro pai, a verdadeira autoridade, a paternidade do padre, de modo especial a paternidade do bispo. Nós todos somos chamados de alguma forma de pais. A paternidade do Santo Padre, Santo Pai, ela deve se manifestar na capacidade de amar os filhos e na capacidade de agregá-los, de uni-los, de transformar os filhos e a família em verdadeira família. O caráter de agregação do pai é muito importante, mas acima de tudo, Deus é nosso pai. Se tem algum pai terreno ou alguma autoridade da igreja ou autoridade civil incapaz de agregar, porque toma partido ou do filho mais novo ou do filho mais velho, toma partido e fica contra o outro. Esse pai que é Deus, ele não faz isso. Ele ama tanto o filho novo, um filho mais novo, quanto o filho mais velho. Esse é o nosso Deus. Que Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para todos.